Bom dia, Dona Maria, Dona Nilza, bom dia. Sejam bem-vindas. Daniele, seja bem-vinda, irmã. Bom dia. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegando para nós começarmos a nossa lição de hoje, lição 9. É o encontro, de Jesus com os adoradores na entrada triunfal em Jerusalém. Dona Ió, bom dia, minha irmã. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, vamos orar, Vamos falar com o nosso Deus para darmos início à nossa escola dominical. Convido você, aí onde você estiver, na sua casa, que feche os seus olhos nesse instante e que nós oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por esta noite, pedindo a Ele por este dia que teremos, Teremos nossos trabalhos na igreja e que Deus abençoe nossa escola e todos os trabalhos que teremos hoje. Irmã Eunícia, bom dia, seja bem-vinda. Senhor grande Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esta manhã, onde a sua misericórdia, Pai, se renovou para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, que nos fez acordar para mais um dia nesta terra, Pai. Pedimos, Senhor, por este dia, por essa escola dominical, por todos, Senhor, todos os trabalhos que teremos ainda no dia de hoje. Pedimos pela nossa igreja, por nossos irmãos, ó Pai, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, ou que têm algum problema de enfermidade na família, Senhor. Que o Senhor, com a sua maravilhosa graça e o seu amor infinito, ó Pai, seja tocando, colocando as mãos sobre essas vidas esta manhã. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Somos gratos pelo seu cuidado para conosco, para com a nossa igreja, Senhor. Continue a nos abençoar e a nos guardar. Nos oriente nesta lição que agora vamos estudar, ó Pai. Que a sua palavra encontre lugar nos nossos corações e que nós possamos entender a sua voz e ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós essa manhã. Obrigado por tudo, abençoe o nosso dia. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Luizinho, meu irmão, seja bem-vindo. Pedro Henrique, seja bem-vindo, meu irmão. Bem, meus irmãos, a lição 9, o encontro com os adoradores na entrada triunfal de Jerusalém. Meus irmãos, alguns meses atrás, no final do ano passado, nós tivemos um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro. Eu peço até perdão para aqueles que não torcem, mas os irmãos sabem que o Flamengo ele foi campeão da Copa Libertadores. 38 anos, de espera, e
sagrou-se campeão lá no Peru. E nós vimos que o time, quando chegou, né, o avião já estava sendo monitorado, aonde o avião estava, o trajeto que o avião estava percorrendo. E quando o avião chega na cidade do Rio de Janeiro, já estava organizada uma festa, né, uma grande recepção. Os jogadores desembarcam do avião, já tinha, né, um alvoroço no aeroporto, e eles vão para a Igreja da Candelária, no centro do Rio. E dali eles sobem no carro de bombeiro, né, num trio elétrico, e fazem um desfile pela Avenida Presidente Vargas. Né, os irmãos que conhecem o Rio de Janeiro sabem que a Avenida Presidente Vargas ela é enorme, ela é gigante, ela é muito larga, são várias pistas e ela é extensa. Então nós vemos aquela multidão ocupando toda a Presidente Vargas e acompanhando, né, o time, celebrando a chegada, né, do time de futebol. Nós vemos, né, que quase sempre quando essas celebrações acontecem, né, ou time ou seleção, né, ganha uma Copa do Mundo, ganha um torneio internacional, quando eles chegam à sua casa, quando eles chegam à sua terra, são recebidos com festa pela sua torcida, pelo povo, né? E nós vamos ver que no estudo de hoje, nós vamos ver a felicidade e a alegria. Paula, bom dia. Mãe, bom dia. Vamos ver que a felicidade do povo quando Jesus chega em Jerusalém. O povo fez uma grande festa para receber Jesus. Mesmo que depois, né, dias depois, esse mesmo povo tenha pedido Barrabás e entregado Jesus para a cruz. Mas a ocasião em Jerusalém era a festa da Páscoa. E Jesus, que era tão conhecido, tão falado por toda Israel, chega até Jesus, né? Chega até Jerusalém. E ele, quando entra em Jerusalém, montado, né, no jumentinho, toda a cidade recebe Jesus com uma grande festa. Toda a cidade vai receber Jesus com uma festa maravilhosa, né? E dizendo, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Foi um acontecimento que impactou toda a cidade, toda a cidade. As pessoas balançavam ramos, né? E estendiam as suas vestes, suas capas, né, no caminho em que o jumentinho passava ali com Jesus. E é sobre este encontro, esta chegada de Jesus a Jerusalém, e esse encontro com os seus, com o povo de Jerusalém, com aqueles adoradores, que nós vamos estudar esta manhã. Bem, vamos, né, então às perguntas, né, as nossas perguntas, as perguntas da nossa lição. Em primeiro lugar, primeira pergunta. Nas lembranças do salmista, como é que o povo se dirigia ao templo para cultuar ao Senhor? Salmo 42, de 1 a 4. É onde Davi vai falar que ele ia no meio da multidão, e a multidão ia em gritos de alegria e louvor. Luana, bom dia. Ia com gritos de alegria e louvor. Chegando, né? Ele ia com o povo. Davi ia caminhando para o templo, caminhando para a casa de Deus, e numa multidão em festa, de alegria e louvor. E a pergunta vai dizer,
a sua igreja ainda manifesta esta alegria de se dirigir à casa de Deus, de se reunir para adorar? Pense nessa pergunta. Pergunta 2. Os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus. Como eles qualificaram o recém-nascido? Lucas, capítulo 2, de 9 a 14. É onde os anjos vão aparecer aos pastores que guardavam os rebanhos, né, no dia, né, na noite do nascimento de Jesus, e vai dizer: hoje, né, no versículo 11, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os anjos anunciaram aos pastores que o Salvador, né, que nasceu, naquele dia nasceram na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é Cristo. Nós vamos ver que essas perguntas, elas vão ser aí, nós vamos ver que elas vão ser usadas, né, durante o estudo, e as perguntas são para, né, exatamente para isso, para nós vermos em outras partes da Escritura esta alegria, a alegria da chegada de Jesus a Jerusalém era justificada. Pergunta 3. Que ordem foi dada por Jesus ao jovem Gerazeno após a sua libertação espiritual e como ele a cumpriu? Marcos 5, de 18 a 20. Jesus vai dizer: vá para casa, porque ele queria acompanhar Jesus de qualquer jeito. Jesus, quando entrava no barco, ele queria ir atrás de Jesus, queria acompanhar, queria ir junto, né, com Jesus e os apóstolos. Mas Jesus diz: não, vai para casa e anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aquele jovem, como que ele procedeu? Ele foi e proclamou em toda Decápolis, toda a terra dele ali, toda a região, proclamando e evangelizando, e as pessoas se admiraram, né, da mensagem do evangelho, né, da mensagem que ele pregava. Pergunta 4. Quando foram proibidos pelo Sinédrio de anunciar a Cristo, o que disseram Pedro e João? Pedro e João, né, foram levados até o Sinédrio, foram presos, levados até o Sinédrio, e o Sinédrio, né, que era a cúpula a elite religiosa, né, os fariseus, eles falaram com Pedro: não, vocês não podem mais pregar e falar em Jesus. Vocês não podem anunciar mais Cristo ao povo de Jerusalém. E Pedro e João disseram para as autoridades: julgai se é justo darmos ouvidos a vocês e não a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Será que a igreja tem essa mesma, hoje tem essa mesma determinação em anunciar o nome de Cristo? De chegar e dizer: não, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Nós não podemos deixar de anunciar o nome de Jesus. Pergunta 5. Qual é o conteúdo da pregação de Paulo? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 a 24. E será que este conteúdo tem sido ênfase na mensagem anunciada hoje pela igreja? O que Paulo fala sobre o conteúdo da sua pregação? Ele vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A pregação, Cristo crucificado. A mensagem da igreja, a pregação da igreja, o nosso louvor, a nossa adoração precisa ser cristocêntrica. Cristo é o coração da Escritura. Cristo é o coração do louvor. Cristo é o coração da adoração. Cristo é o coração da igreja.
tudo o que fazemos, tudo o que se faz na igreja é cristocêntrico, é para Cristo. Cristo é o coração da mensagem. É isso que Paulo quis dizer, nós pregamos a Cristo, nós falamos de Cristo. Bem, essas foram as 5 perguntas e nós, como nós falamos já mais no início, né, o episódio que nós vamos estudar hoje, né, esse encontro de Jesus com os adoradores na chegada de Jerusalém, é ali a última viagem de Jesus para Jerusalém, Jesus já indo, né, em caminho a Jerusalém na Páscoa para passar pela cruz, para ser crucificado, né, e quando ele vai chegando, para que se cumprisse, né, a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Jesus manda que 2 discípulos seus vão à frente e peguem para ele, que já estava lá esperando, estava amarrado, um jumentinho, para que ele entrasse em Jerusalém montado nesse jumento. Zacarias vai dizer: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, Jesus aqui, ele não vai escolher, né, na sua entrada triunfal, como nós fizemos menção no início, né, os irmãos que entraram depois, talvez não devem ter ouvido, a chegada de times de futebol como o Flamengo, né, quando ganhou a Libertadores, ou como o Brasil quando ganha a Copa, né, artistas e celebridades quando chegam em cima de trio elétrico, em cima de carro de bombeiro. Jesus ele poderia escolher um cavalo branco, né, um símbolo de triunfo, um símbolo de poder, de status, para entrar em Jerusalém, mas mesmo tendo esse poder, mesmo sendo o poder, mesmo sendo o rei dos reis, ele vai entrar da forma mais humilde, da mesma forma que ele sempre viveu, da mesma forma que ele nasceu e da mesma forma que ele sempre viveu, de forma humilde. Ele veio para servir, ele veio para ser servo, ele não veio se exaltar, ele veio se humilhar, ele veio dar a vida. Então, ele vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Ele estava consciente de que a sua batalha, de que ele seria exaltado não em cima de um cavalo, mas sim na cruz. Mas sim na hora de entregar a vida. Ali ele seria exaltado. Por isso ele vai entrar de forma humilde na cidade. Mas o povo o aclamou. Rei dos reis. Eles estenderam, né, as vestes pela estrada, né, pelo caminho, e agitavam ramos, dizendo, com o versículo 38 de Lucas 19, vai dizer: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ele é aclamado como o rei, humildemente, entrando no jumentinho. O jumentinho, meus irmãos, como é até hoje, é a montaria das pessoas mais simples, né? As pessoas mais abastadas, as pessoas de maior destaque, tinham cavalos, camelos. O jumento era a montaria das pessoas mais simples, os mais pobres, que andavam montados em jumentos. Entrar em Jerusalém montado no jumentinho, entrar da forma mais simples e mais humilde possível. E nós temos que entender também, né, nesta introdução, que a ocasião em Jerusalém, né, era uma ocasião especial, era a festa da Páscoa. Era a mais importante da festa judaica. E todos os anos reunia em Jerusalém milhares e milhares de pessoas. Jerusalém estava abarrotada de gente. A festa da Páscoa era um acontecimento.
Jerusalém estava lotada, as pessoas levando os seus sacrifícios e indo para as comemorações da Páscoa. Então você imagina uma cidade cheia. Jesus não entrou numa cidade deserta, Jesus entrou numa cidade cheia. Jerusalém estava lotada de pessoas, muito cheia, por causa da festa da Páscoa, né? E Jesus, ao se aproximar, pede que peguem para ele o jumentinho e entra ali da forma mais simples, mais humilde, né? Da forma que ele sempre viveu, e é recebido com uma grande festa, uma grande aclamação, né? Uma recepção digna de um rei, de uma grande autoridade. Mas, tomando, né, se nós tomarmos por base essa entrada, esta chegada, né, e essa manifestação da multidão, nós vamos ver aí, nós vamos tirar, né, na lição algumas lições, né, a respeito desta aclamação, deste louvor, desta adoração que os servos de Deus, que os súditos de Deus, né, do que se espera dos servos de Deus através das épocas e até hoje, né, que esta aclamação, que esta festa, ela seja, em primeiro lugar, como nós já falamos, já fizemos menção, cristocêntrica. A proclamação daquele dia das pessoas foi centralizada, focalizada na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. A atenção do povo, as atenções estavam voltadas para Jesus. E Jesus entrou, né, como nós vimos, Jesus entra na cidade de forma humilde, despretensiosa, forma simples, né? Numa ocasião qualquer, passaria despercebido. Mas Jesus jamais passou despercebido. Por mais que ele próprio, né, não fizesse questão de aparecer, onde ele ia, ele era aclamado. E nesta chegada a Jerusalém, a adoração, o louvor, o foco desta aclamação era ele. Então, quando ele se aproxima, quando ele se aproxima de Jerusalém, quando ele se aproximava do Monte das Oliveiras, a palavra de Deus vai dizer que toda a multidão dos discípulos, todos passaram à frente dele, jubilosos, felizes, alegres, a louvar a Deus em alta voz, porque por tudo que eles tinham visto, por tudo que eles tinham presenciado, por tudo que Jesus era, e eles vão passar à frente gritando: bendito é o Rei. Quem chegava ali era o Rei de Israel, era o cumprimento das profecias, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, meus irmãos, a proclamação individual do cristão, não só a nossa individual, mas como também de toda a igreja, ela não deve ser focalizada, como nós vemos hoje, na marca, né, no nome da igreja, em pessoas, né, líderes. Né? Tem líderes religiosos que querem aparecer mais que Cristo na igreja. São superestrelas. Eles querem chamar a atenção. Eles querem ser o foco. Eles querem estar debaixo das luzes. Como nós vemos e aprendemos aqui que o foco, a estrela, quem deve aparecer, quem deve ser o centro das atenções, quem deve, para onde deve convergir toda a nossa atenção, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, é a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Não é o grupo de louvor, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o prédio, não é a denominação, seja ela qual for, é Cristo. Jesus é o centro. A adoração, a aclamação, ela precisa
necessariamente, obrigatoriamente, ser cristocêntrica. Cristo é o centro. Ele é a figura principal. Então, meus irmãos, o compromisso de nós como cristãos não é apenas com uma doutrina, mas sim com a pessoa de Cristo. Né? Paulo, ele vai lá em 1 Coríntios 1, 23 a 25, 1 Coríntios 1, 23, ele vai afirmar, como nós vimos, com veemência. As pessoas questionaram. A carta de Paulo aos Coríntios é uma defesa de Paulo, do seu apostolado, do seu ministério. E ele vai afirmar com veemência: a nossa pregação, nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Ele é o centro da nossa pregação. É Ele que nós anunciamos. É dele que nós falamos. As pessoas diziam que Paulo era vaidoso, que Paulo queria se destacar, que Paulo... as críticas que Paulo recebia era essa, que Paulo queria ser mais. Mas ele diz: não, a nossa pregação é Cristo, é Jesus. É a Ele que nós anunciamos. Jesus é o Rei do reino. Jesus é o Rei, e sem o Rei, o reino não existe. É por isso que em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso Jesus Cristo é o centro, é o foco da adoração. Jesus precisa estar em primeiro lugar, não apenas na nossa vida, mas na igreja, na adoração do seu povo. Ele precisa ser o centro das nossas atenções. Bem, meus irmãos, o ponto 2 vai dizer também que esta aclamação ela foi fervorosa. O texto ele vai ressaltar, vai deixar claro que os discípulos e a multidão adoraram a Jesus de forma fervorosa, de todo o coração, com toda animação, com toda alegria. Isso que é adorar, e aclamar de forma fervorosa, de todo o coração, com toda alegria, com toda animação. A palavra de Deus vai dizer que quando os discípulos passaram à frente louvando, e quando Cristo entra na cidade, montado ali no jumentinho, as pessoas tiraram as suas vestes, as suas capas, e estenderam no caminho. Isso não apenas era um símbolo, um sinal de honra, mas também um sinal de que aquelas pessoas, estavam ali com fervor, com muita alegria e muita animação de receber em Jerusalém o Rei dos Reis. As pessoas forravam as suas capas pelo caminho aonde o jumentinho ia passar e balançando ramos para celebrar, a chegada de Jesus, a entrada. Por isso que o nome vai dizer a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma festa para receber o Rei. Por isso que eles vão dizer: bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor. Nesta aclamação, eles vão reconhecer Jesus como Rei, como aquele o enviado, como o Messias, que viria, o Messias prometido, que veio em nome do Senhor. E, meus irmãos, esta cena, e você imagina uma cidade lotada para a festa da Páscoa, uma cidade cheia de pessoas, uma cidade cheia de gente, aclamando de forma, ali, com muita animação, com muita festa, com muita alegria, aquele homem simples, montado naquele jumentinho, e as pessoas estendendo as suas vestes e celebrando e gritando em alta voz: bendito é o Rei, bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
né, esta cena de entusiasmo, essa cena de alegria, de fervor, louvando a Deus, né, impactou a cidade, impactou Jerusalém, né, e as pessoas não se importavam com aqueles que pudessem vir a julgar, que pudessem vir a criticar. As pessoas não se importavam. Ali estava o rei e era digno e era necessário adorá-lo. Nós devemos adorar e louvar ao Senhor sem nos importar com o que o mundo vai achar, com o que o mundo vai pensar. Né? A proclamação da igreja, ela deve ter, precisa ter esta mesma empolgação, esta mesma animação. Porque, meus irmãos, nós somos movidos pelo Espírito Santo a proclamar as grandezas de Deus, a proclamar Jesus como Rei. Né? Atos 1,8 vai dizer: recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que a testemunha faz? Né? Nós não vamos ser testemunhas de acusação, claro. Vamos ser testemunhas de defesa de Jesus. Né? Aquele que acusa, nós sabemos bem quem é. Então, nós somos chamados para ser testemunhas de defesa. Né? Nós temos aí alguns advogados na igreja. O que a testemunha de defesa faz? Ela vai atestar o caráter. Ela vai atestar a idoneidade. Vai defender a pessoa. Então, o réu, né? Então, quando nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus, é para falar dele, é para defender o seu nome, é para lutar por ele. É para anunciá-lo àqueles que não conhecem ou àqueles que o acusam. Aqueles que por não conhecer o acusam. E nós, como testemunhas, como aqueles que conhecem a Jesus e têm conhecido a Jesus, precisamos falar dele. Precisamos testemunhar dele. Falar sobre aquilo que nós temos visto e sobre aquilo que nós temos ouvido. Ainda essa semana nós tivemos uma experiência com Deus, né? Os irmãos aqui que são da igreja, nós tivemos uma experiência com Deus, né? Foi o caso da Geisa, da sobrinha do nosso irmão Antônio Inácio e da nossa irmã Cristiane, que despertou de um coma e a igreja orou incessantemente por ela. E quando ela acorda do coma, ela vai dizer: enquanto eu estive em coma, a única coisa que vem à minha cabeça, a única coisa que eu lembro é de ouvir a sua voz, tio Nando, e da voz de Cris. Nós orávamos por ela e ela despertou de um coma. Isso é sinal do poder de Deus, de um Deus que pode todas as coisas, e nós não podemos ficar calados. Isso é vivenciar, isso é ter uma experiência com Deus. Isso é ver o mover de Deus. Isto é ver Deus se movendo em favor do seu povo. E nós não podemos calar. Nós não podemos não deixar de falar. Agora, meus irmãos, imaginem a Pedro e João, quando o Sinédrio falou com eles: olha, vocês não podem mais falar de Jesus, vocês não podem mais anunciar a Jesus, vocês têm que se calar, vocês têm que ficar quietos, vocês não podem mais anunciar a Cristo, nem falar de Jesus aqui em Jerusalém.
Mas só que aqueles homens tinham visto os mortos ressuscitarem. Eles viram Lázaro, depois de 4 dias, sair da sepultura. Eles viram a filha de Jairo levantar. Eles viram leprosos serem curados, cegos voltarem a enxergar. Eles aprenderam do Mestre, eles beberam da fonte. Eles acompanharam Jesus e eles viram, acompanharam a vida de Jesus, tudo que ele fez. Então, como que Pedro e João poderiam ficar quietos, poderiam ficar calados? E eles olham para aquela autoridade e aqueles homens tinham autoridade para mandar matá-los, da mesma forma que eles mataram Jesus. Eles eram os líderes. Mas João e Pedro, com a intrepidez, com a coragem que o Espírito Santo nos concede, vão dizer: é justo nós darmos ouvidos a vocês e não a Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Nós vamos anunciar, nós vamos falar, nós vamos pregar. Nós vamos falar de Cristo para todos, em todo o tempo. Seja oportuno ou não oportuno, nós vamos pregar, nós vamos anunciar, nós vamos testemunhar. A nossa irmã Luana disse aqui: a testemunha fala o que vê e ouve, e o que conhece. Sem conhecermos, não seremos testemunhas. Com certeza. Para que nós testemunhemos de Cristo, para que nós sejamos as suas testemunhas, nós precisamos conhecê-lo. Como que você vai chamar uma testemunha de defesa, que vai chegar lá no fórum, vai sentar lá e vai dizer: não, você fala de fulano, que eu não vi, eu não conheço, eu não sei. A testemunha precisa conhecer. A testemunha precisa ter uma vida, uma convivência para poder testemunhar. Mas nós, através da palavra, através da mensagem, nós temos visto e temos conhecido a Jesus. Nós temos conhecido a Jesus e, como eu já fiz menção, nós no grupo de intercessores, no nosso grupo de intercessores, nós temos visto não apenas o caso da Geisa, mas o caso da tia, da nossa irmã Eliane, e outros casos de resposta às orações. Pessoas desenganadas que estão aí de pé outra vez, estão de volta. E nós temos visto isso. E como nós não vamos falar disso? E como nós não vamos anunciar isso? E como nós podemos, meus irmãos, nos calar quanto a isso? Nós temos que anunciar, minha irmã? Irmã Eliane aí. Como nós podemos ver essas coisas? Experimentar essas coisas? Como que nós podemos contemplar com os nossos olhos essas coisas? E calar? E não falar? E não propagar, e não anunciar, e não espalhar essa notícia aos 4 ventos. Após esses momentos, após esses dias da Páscoa, da morte, da ressurreição de Jesus, aqueles 12 homens receberam poder, receberam neles o Espírito Santo que habita em nós, que hoje habita em nós. E dali eles começaram a testemunhar, a falar, e o nome de Cristo começou a se propagar e não parou mais. Eles chegaram àqueles homens que têm abalado o mundo. Eles foram chamados daqueles que abalaram o mundo, que têm abalado o mundo, porque a mensagem se espalhou e nada podia conter, nada podia impedir que a mensagem, que o nome de Cristo fosse espalhado.
E vidas foram salvas, vidas foram alcançadas. E meus irmãos, hoje nós temos tantas ferramentas. E às vezes eu fico pensando, imagina se Paulo tivesse um Instagram. Imagina se Paulo tivesse um WhatsApp na mão. Se Paulo tivesse um Facebook. Imagina se o apóstolo Paulo pudesse enviar as suas cartas por e-mail. Imagina se Pedro, imagina se João tivessem uma rede social, pudessem ali, nas suas casas, alcançar o mundo inteiro. Imagine se eles tivessem um celular. Imagina se na hora que Paulo quisesse, ele pegasse um telefone, ligasse para Timóteo, ligasse para Tito, mandasse um zap, mandasse uma mensagem. Então, meus irmãos, nós temos tantas ferramentas à nossa disposição. Nós temos tantas coisas ao nosso dispor hoje. Nós somos uma geração privilegiada porque nós podemos alcançar milhares e milhares de pessoas. Coisas que eles lá atrás, que os apóstolos não podiam nem sonhar. Por isso, nós temos que anunciar, nós temos que falar. A mensagem é sublime, a mensagem é maravilhosa, a mensagem é salvadora. Nós temos que afastar de nós a frieza, afastar o desânimo e falar, pregar, anunciar. Mande uma mensagem para os seus contatos. Bote uma mensagem no seu status. Hoje você olha no Facebook, 500 e poucos amigos, coloca lá postagens, manda para todos os contatos da sua agenda. Deus está vivo, Deus te ama, Ele pode te salvar. Deus tem feito maravilhas na Igreja Presbiteriana de Praça. Quantas pessoas estão precisando ouvir essa palavra hoje? Quantas pessoas estão precisando ouvir isso hoje? Quantas pessoas estão aí desesperadas, desenganadas, perdidas, precisando apenas de uma palavra? Seja você o agente, seja você a testemunha que vai testemunhar hoje ainda, sobre Cristo. Escolha alguém, mande para todos os seus contatos, mas mande uma mensagem de ânimo. Diga: Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, e Ele pode mudar a sua vida. Atos 4:33 vai dizer: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Em todos havia abundante graça. Com grande poder. Que poder é esse? Você fala: mas pastor, mas Bruno, como eu vou conseguir ter esse poder, Bruno? Como eu posso ter? Você já tem. Você não precisa fazer nada para ter, você já tem. Porque, meus irmãos, o mesmo Espírito que desceu sobre eles é o Espírito que reside dentro de você. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Pedro, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre João, lá no Pentecostes, é o Espírito que vive, que habita dentro de você. Habita dentro de mim, dentro de nós, de todos que foram alcançados, que foram eleitos, que foram escolhidos pela graça maravilhosa do Senhor. O Espírito Santo está dentro de você, ele habita dentro de você. Então você tem esse poder. Você só não sabe. Mas o poder está em você. O poder está em nós. Você é uma testemunha. Anuncie, pregue, Em terceiro lugar, o ponto 3,
vai dizer o quê? É interessante ver que foi uma aclamação, um louvor inevitável. Não dava para ser impedido. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é que sempre que a igreja foi mais perseguida, foi a época que ela mais cresceu. Porque a mensagem, porque a aclamação, porque o louvor, porque a propagação do nome de Jesus não pode ser impedido. Reis tentaram, grandes impérios tentaram, impérios que hoje não existem mais, mas o nome de Jesus permanece e permanecerá para sempre. O grande Império Romano fez de tudo para impedir a mensagem do Evangelho. Roma caiu, mas Cristo permanece de pé. Permanece de pé. E permanecerá para sempre, até a sua volta, até que ele restabeleça o seu reino sobre a terra, até que nós estejamos com ele numa eternidade de glória. E é interessante, nós destacarmos aqui que os fariseus, alguns dos fariseus, começaram a chegar para Jesus e dizer assim: ei, manda que seus discípulos se calem, manda eles fazerem silêncio, repreenda esses homens, porque o alvoroço era muito grande, a festa era muito grande, a aclamação era muito grande. Então, ei, manda esse povo ficar quieto, manda esse povo parar de falar, E Jesus vai dizer no versículo 40, Lucas 19, versículo 40, asseguro-vos de que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não há como deter, não há como sufocar a proclamação do nome de Jesus. Não há, não existe forma. Jesus vai falar: se eles se calarem, as pedras clamarão. O rei estava ali, o Senhor dos senhores estava ali. Não há quem possa limitá-lo, não há quem possa contê-lo, não há quem possa detê-lo. Ele é invencível. Por isso, meus irmãos, pouco antes de voltar para o céu, em Marcos 16:15, Jesus vai reunir os seus discípulos, e vai dar a eles uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Por isso, meus irmãos, é uma ordem. Pregar, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, o nome de Jesus, não é opcional. Eu prego se eu quiser. Se eu não quiser, eu não prego. É uma ordem. Uma ordem dada pelo Senhor. Vão, ide e preguem o Evangelho a toda criatura. Ide. É uma ordem. É um comando. E esta ordem de Jesus vai refletir a importância desta evangelização, a importância desta proclamação, a importância em proclamar o nome de Jesus. E aqui, nós vamos ver aqui, lá em Atos 4, Pedro e João, apóstolos de Cristo, eles foram intimados pelo Sinédrio, querendo proibir. Não vão pregar mais, não vão falar mais de Jesus. E eles vão declarar: julgai se é justo diante de Deus, ouvirmos, pois, a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos, meus irmãos, esse versículo é precioso, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
não podemos. Eu não posso. Você não pode, meu irmão. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido, daquilo que nós temos aprendido sobre Cristo. Nós temos que anunciar. Comece anunciando dentro da sua casa. Comece, não é? Porque às vezes a gente ouve a ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Mas esse todo mundo começa dentro da sua casa, com a sua família. Comece a pregar aí. Ainda ontem, né? Ontem ou antes de ontem, eu estava assistindo, né, um vídeo sobre a purificação de Naamã. Né? Estava assistindo o vídeo e os irmãos conhecem a história de Naamã, o Ciro, e ele leva cativa de Israel uma menininha. E ela é empregada, serva na casa de Naamã, e Naamã, muito famoso, muito poderoso na sua terra, na Síria, e era leproso. E aquela menina ali, escrava, né, poderia dizer, que se dane, que morra. Que morra. Já me pegou, estou escravo aqui, ele que se morra, que a lepra coma ele inteiro. Né? Humanamente falando, né, o pensamento que passa na cabeça dela poderia ser esse. Mas a palavra de Deus diz que ela fez o que? Ela chegou para sua patroa, para a esposa de Naamã, e disse: quem dera, né, o meu Senhor pudesse estar diante do homem de Deus, do profeta que está em Samaria. Ele seria curado. E essa palavra desta menina dentro da casa de Naamã vai gerar a ida de Naamã à casa de Eliseu, a sua purificação e a sua conversão ao Senhor. Naamã vai dizer: de hoje em diante eu nunca mais vou me dobrar ou vou me ajoelhar diante de outro Deus que não seja o Deus Santo de Israel. Aquela simples menina, lá dentro da casa de Naamã, uma terra estranha, foi um agente de propagação da palavra de Deus. Você também seja um. Que nós sejamos, aonde quer que nós estejamos. Da mesma forma que ela falou, você pode falar para alguém: quem dera você conhecesse o meu Deus. Quem dera você conhecesse o Deus que eu sirvo. Quem dera você estivesse diante do Senhor Jesus. Jesus poderia transformar a sua vida. Jesus poderia te purificar. Jesus poderia te transformar. É a mesma coisa que aquela menina falou. Só que naquele tempo, Deus estava na pessoa de Eliseu. Eliseu era o homem de Deus. Mas hoje Deus está em todo lugar. Está mais acessível. Está ao nosso alcance. Então, meus irmãos, nós precisamos falar, anunciar, propagar. A igreja precisa sim se ocupar, né, das suas atividades, né, as atividades da igreja, né, encontros, construção, né, cultos. Precisa se ocupar, faz parte. Mas a principal ocupação, a principal função, aquilo que não pode ser esquecido por nós, que a principal obrigação, que a principal função, a nossa principal missão é falar, é propagar, é testemunhar, é pregar o nome de Jesus, é anunciar a Cristo. Esta é a principal missão da igreja.
Jesus é o centro, é o coração da igreja, é o coração da escritura, é o coração da história. O seu nome precisa ser propagado, o seu nome precisa ser anunciado. Então que nós, esta manhã, né, com essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que este encontro possa nos inspirar a falarmos mais de Cristo, a anunciarmos mais a Jesus, a pregarmos mais a Jesus, a anunciarmos este Cristo que veio ao mundo, que andou entre nós, que carregou sobre si as nossas dores, pagou o preço, a dívida que era nossa, se entregou humildemente na cruz do Calvário, se sacrificando em nosso lugar. E por seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, nós somos purificados e justificados, declarados sem culpa diante de Deus e salvos para uma nova vida, para uma vida eterna junto ao Pai no céu. Que nesta manhã, nós que recebemos este presente maravilhoso, tomemos a decisão de compartilhá-lo com as outras pessoas, com aqueles que ainda não conhecem, que aqueles que ainda não tiveram um encontro salvador com Cristo. Amém, meus irmãos? Que nós tenhamos, né, uma manhã abençoada. Agora o nosso irmão Luizinho vai começar a escola dos adolescentes, né? A nossa irmã Luana, não sei se hoje vai ter a classe dos jovens, né? Mais tarde, às 19 horas, nós teremos culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E meus irmãos, o conselho ontem à noite, né, tomou a decisão de retomar os cultos presenciais, né, a partir do próximo domingo. Mas nós vamos continuar transmitindo a EBD, o estudo bíblico, vai continuar, né, da mesma forma que está. O culto do domingo às 19 horas vai ser também transmitido online, né, da mesma forma que tem sido feito. Mas durante a semana nós vamos aí, né, trazendo maiores informações, né, para os irmãos. Então já fiquem, né, atentos que durante a semana nós vamos aí informando, trazendo mais informações sobre como vai ser, como vai funcionar esta volta dos cultos presenciais. Ok, meus irmãos? Fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado, no nome de Jesus.